Escondido nas paredes e embaixo da terra, um complicado sistema de canos, usinas e bombas traz a água que usamos no dia a dia e leva embora o esgoto que a gente produz. Mas esse serviço tão importante ainda não chegou em muitos lugares do país. No programa de hoje você vai conferir o que acontece nas cidades do país que ainda sofrem com a falta de saneamento básico. Lixo pelas ruas, esgoto a céu aberto, água não tratada. Tudo isso ainda é uma realidade no Brasil. Falta saneamento básico em muitos municípios do país. Segundo dados do Instituto Trata Brasil, pouco mais da metade da população brasileira tem acesso à coleta de esgoto e 83,3% à água tratada. Mas na região norte, esses índices são menores. Fomos ao município de Ananindeua, no Pará, considerado o pior dentre 100 grandes cidades no país. A água é péssima, a água tem dia que falta, às vezes já chega à noite e a água é horrível. Vem muito cloro, vem às vezes ferrugem e é muito suja, tem tempo que vem até parece barro. Quando chove, a gente sofre muito no inverno e com essas chuvas que estão dando agora, nós estamos sofrendo muito mesmo com a rua alagada. As pessoas andam pelas calçadas caindo, porque não vê mesmo, a água até entra na minha casa aqui na frente. O movimento dos carros dá aquelas maresias que a água entra na garagem. Na maioria das casas aqui não tem água encanada, né? As pessoas fazem o poço, mas também não é uma água de boa qualidade. E para consumo a gente precisa estar adquirindo água mineral, né, para poder fazer o uso no dia a dia. Saneamento básico, como a gente entende pela lei, é o abastecimento com água potável, a coleta dos esgotos sanitários das cidades, o manejo e a disposição adequada de resíduos sólidos e o manejo adequado de águas pluviais para evitar enchente. A falta de saneamento básico acarreta vários problemas à população, principalmente no que diz respeito à saúde. Os moradores reclamam bastante de doenças, como infecções e a dengue. São os fatores mais evidentes atualmente de falta de esgotamento sanitário, é a questão das chikungunya, zika, dengue, né, as epidemias que o Brasil está sofrendo, que acomete principalmente a população que não tem esgoto, que está em zona periurbana ou de periferia dos grandes centros urbanos. Apenas 2% da população do município de Ananindeua tem coleta de esgoto e 28,8% contam com sistema de abastecimento de água. Em 2009, a cidade já tinha mais de 500 mil habitantes. Segundo a Companhia de Saneamento do Pará, ainda não há previsão de obras de esgotamento sanitário. Nós não temos grandes projetos ainda, nós estamos tentando viabilizar recursos para fazer tratamento de esgoto em Ananindeua. Em relação ao tratamento de água, fomos visitar a estação Sabiá no município. O local está sendo reestruturado para melhorar a qualidade da água distribuída à população. Essa estação de tratamento ela tira praticamente todo o teor de ferro e elimina essa grande reclamação da população. Vamos planejar como é que vai ser a nova distribuição de água, como é que vai ser a nova coleta de esgoto e como é que o município de Ananindeua pode sair dessa situação mais favorável e não ficar, digamos assim, refém desse diagnóstico recorrente que a gente tem visto em todo momento que ele tem sido colocado à sociedade. O saneamento é algo que é fundamental para a dignidade humana. Qualquer pessoa que tenha visto ou tenha vivido numa área que não tem água tratada, esgoto correndo a céu aberto, sabe o que aquilo significa de
perda de possibilidade de felicidade de crianças que ficam eternamente doentes, gastos imensos com saúde. É uma prioridade nacional tratar o saneamento e buscar esses recursos, essa coordenação, esse planejamento, para que nós encurtemos os prazos. Os prazos são estimados em 2040 para universalizar a água tratada e 2060 esgoto. É muito tempo para ser esperado. Olá, como vocês viram na reportagem, o nosso tema desta vez é saneamento básico. Vamos falar de projetos e ações do governo e também de problemas nessa área. Para falar sobre o assunto, ao meu lado, Bruno Martinello, da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana do TCU, e Maria do Carmo Bezerra, arquiteta e urbanista. Obrigado pela presença de vocês. E eu começo perguntando para você, Maria do Carmo, por que metade dos municípios brasileiros ainda sofre com a falta de saneamento? Saneamento básico não é só, quer dizer, não é 50%. Na realidade, 50% não tem esgoto, né? Rede de esgoto. Né? A água nós chegamos a quase 99% no Brasil. E drenagem, lixo, a situação é um pouco diferente. Então, certamente, essa é uma situação histórica, não é uma fruto de uma recente, da recessão, por exemplo, como se pode imaginar, né, que hoje tudo é problema da recessão que a gente vive, mas é um problema crônico. Se a gente verificar entre 2000 e agora em 2008, quando temos a última... uma das últimas pesquisa nacional de saneamento básico, isso evoluiu, por exemplo, em esgoto de 47% para 55%, mesmo pegando aí o grande período de investimentos aí do PAC, etc. Então, a gente realmente é histórico a falta de investimentos nessa área. Bruno, quais são os principais problemas identificados no TCU em projetos de saneamento básico? É possível apontar uma causa para esses problemas? Eu não sei se podemos indicar uma causa principal, mas uma que nós temos identificado como uma recorrente, talvez seja ligada à ausência de planejamento e a sistemática de investimentos, ela não contribui para a eficiência desses investimentos públicos. Então, muitas vezes, a concentração dos investimentos em determinados períodos não facilita a elaboração de bons projetos, né? Não faz com que os municípios se programem para fazerem esses projetos e a execução das obras, elas acabam sendo penalizadas por conta disso também. A seguir, você vai conhecer alguns projetos de saneamento básico no país e as dificuldades que travam essas obras. Um setor habitacional que cresceu em torno de Ceilândia, uma cidade do Distrito Federal. De acordo com o IBGE, em 2010 eram 56 mil habitantes. Hoje, segundo a Associação de Moradores, cerca de 120 mil pessoas vivem aqui. Os moradores esperam há anos por saneamento básico. A comunidade Sol Nascente foi criada em 2000. Já conta com fornecimento de água, mas muitas ruas ainda não foram asfaltadas e a rede de esgoto ainda vai chegar. Aqui no condomínio Sol Nascente nós temos uma fossa, né? Nós somos atendidos por uma fossa que nós moradores cavamos na nossa frente do nosso lote, né? Que quando ela enche, nós contratamos um carro-pipa que esgota essa fossa, né? E com isso gera muito mosquito, muitos ratos, né? Como vocês estão vendo aqui, muito lixo, né? A céu aberto, entendeu? Então, assim, os transtornos das crianças são gigantes, porque elas acabam brincando nessas águas, né? Que a comunidade coloca para as ruas. Fomos conferir as obras de esgotamento sanitário que estão sendo feitas em alguns trechos do setor desde o ano passado. O projeto contou com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento na ordem de 7,6 milhões de reais. O nosso contrato estava estimado em 67 mil metros, né, de execução da rede de esgoto, das bacias B e C, que seriam trechos 1 e 2. Executamos assim, mais de 78 mil metros, ou seja, a gente extrapolou muito assim a quantidade sem extrapolar o orçamento inicial. E o povo está esperando desde 2000, né? E hoje, esse governo atual hoje,
tem alguns lugares que ele está fazendo, mas a obra está muito lenta, muito parada. Durante a execução da obra, o governo esbarrou na falta de planejamento urbano, o que fez com que o cronograma atrasasse. Trabalhar em áreas irregulares sempre é mais complexo, né? Porque você não tem um urbanismo definido, você tem que esperar a regularização vir, a própria urbanização, né? A situação urbana, você tem que, às vezes, exige que você faça a remoção, a relocação de residências e pessoas. Então tudo isso é uma obra mais lenta. Aqui não é o melhor lugar de se morar, mas foi onde deu para a gente comprar. Né? Que se a gente pudesse, nós compraríamos em outro local. E nós, né, estamos a 40 quilômetros do poder de Brasília e o governo em si tem que olhar mais para o sol nascente. Porque as obras estão atrasadas, os esgotos estão aí a céu aberto. Entendeu? Então, assim, precisamos que realmente acelere essas obras. A lógica deveria ser o seguinte: a cidade cresceria com toda a sua infraestrutura, que significa, inclusive, com saneamento. Mas isso não é o que acontece, que a gente expande a moradia, muitas vezes precária, e depois corre atrás para suprir com a infraestrutura que aí inclui no saneamento. O ordenamento do uso da terra urbana seria fundamental para dar conta dessa questão do saneamento. Agora uma pergunta para os nossos dois convidados. Na visão de vocês, qual é a importância dos planos municipais de saneamento básico para as políticas no setor? Esses planos, eles precisam trazer um diagnóstico acerca da situação do município. Além disso, ele deve trazer objetivos e metas de curto, médio e longo prazo. Então, ele faz com que as ações elas sejam planejadas e geridas de uma melhor forma, para que realmente os problemas encontrados na cidade eles sejam solucionados. E, além disso, é importante mencionar a participação da população, que ela deve, por meio de consultas públicas, também se envolver com essas decisões que serão tomadas pelo município, de forma que esse plano é essencial para que as nossas ações, para que os nossos indicadores eles venham a ser melhorados. Você concorda, Maria do Carmo? A questão do plano, ele traz também o tipo de solução adequado. Por exemplo, o saneamento tem uma questão de escala. Nem todo município pode resolver, na sua escala, de uma cidade pequena, 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, resolver, entendeu, tratamento, esgotamento e tudo mais. Ele precisa ter também, por exemplo, fazer consórcios com outra região para ter uma escala que seja possível solucionar. E eu acho que o plano, ele vai, entendeu, apontar para essas soluções. O diagnóstico da melhor solução técnica e do melhor arranjo institucional. Vamos conferir agora iniciativas para levar água a moradores de Goiás e do Distrito Federal. Para fornecer água para municípios de Goiás e algumas cidades do Distrito Federal, está sendo construída essa estação de tratamento de água no município de Valparaíso. A obra faz parte do sistema produtor Corumbá, que abrange vários projetos. São nessas estações que a água passa por uma transformação antes de chegar à nossa casa. É um processo de limpeza. A água bruta se transforma em água potável. Nós chegamos com a água do rio, a 28 quilômetros daqui, na condição de água bruta, né? Água sem tratamento nenhum. Qual vem matéria orgânica e outras sujeiras. A função específica da estação de tratamento é separar toda essa sujeira que nós chamamos de sólido do que é líquido, que é a água que vai ser tratada e distribuída para a população. Uma obra de fornecimento de água como essa envolve muito planejamento, muitos recursos e uma equipe de especialistas. Essa aqui é uma parceria entre o governo do Distrito Federal e de Goiás. Para qualquer obra ser bem executada, ela precisa, antes de tudo, de um projeto bem feito e de um planejamento bem elaborado. E após isso, os recursos, né? Porque o que atrapalha muito o andamento da obra é a falta de recursos. O Tribunal de Contas da União fez uma avaliação do andamento dessa e de várias outras obras de saneamento básico no país e constatou que a maior parte delas não era concluída dentro do prazo estabelecido no projeto. Mais ou menos em torno de 12% apenas daquilo que foi iniciado em 2007 chegou à conclusão
nesse período de 4 anos. É um percentual muito baixo e isso representa um problema de governança, um problema estrutural que não é de fácil solução, mas que precisa ser enfrentado paulatinamente para melhorar a performance da aplicação desse tipo de recurso. Isso é o grande problema das obras de infraestrutura no Brasil, né? Muitas delas começam, têm um prazo, infelizmente, às vezes, por problema de projeto, de contratação ou também do fluxo financeiro da obra, né? Elas atrasam e, em algumas situações, vêm até paralisar. Nós enfrentamos isso, né? A nossa parte da obra teve praticamente paralisada em 2013, 2014. O Distrito Federal vive hoje uma crise hídrica. A população faz racionamento de água desde o início do ano e Corumbá aumentaria a disponibilidade do fornecimento para a população. Eu atribuo a crise hídrica a 2 fatores essenciais, fundamentais. O primeiro é, efetivamente, não choveu, né? Há uma efetiva carência de precipitação no Distrito Federal. Um segundo ponto, que eu acho também que é crucial e precisa ser enfrentado com muita coragem, é os investimentos que precisam ser feitos, né? São investimentos na rede, são investimentos na produção de água. Essa paralisação, na verdade, é o que deixou mais triste a parte do consumo. Os consumidores precisariam rapidamente dessa água, porque a gente está numa fase que não é muito boa. Então a gente tem 30% dos reservatórios aí, porque os consumidores não vão ter essa água por aí, creio eu que 12 meses, 15 meses. Então é um atraso assim, gigantesco. A gente hoje tem uma capacidade de produção da ordem de 9.000 litros por segundo. O Corumbá, especificamente, ele vai significar para o Distrito Federal, em final de plano, algo em torno de 2.800 litros por segundo, ou seja, quase 30% de aumento na capacidade de produção hoje existente. Essa obra ela se iniciou em abril de 2014 e a previsão é que a gente termine ainda esse ano, provavelmente agora no mês de outubro, no mais tardar em novembro. Bruno, os municípios têm um papel importante na execução das obras de saneamento. O que pode ser apontado como um problema recorrente na gestão municipal? Muitos municípios eles não têm condições de executar bons projetos, de fazer boas contratações e de entregar para a população as obras conforme elas foram planejadas. Nisso, o governo federal tem uma responsabilidade imensa de ajudar esses municípios a capacitá-los, a ajudar a contratar essas obras, a acompanhar essas obras, de forma que realmente o nosso saneamento ele seja melhorado. Maria do Carmo, na sua experiência, qual seria o problema mais comum enfrentado nas obras de saneamento básico? Falta dinheiro? Falta recurso? Bom, eu acho que falta recursos, mas antes de faltar recursos, falta um projeto. Digamos que tivesse recursos, faltam projetos, né? Quer dizer, e os municípios têm dificuldade de fazer esses projetos, então acho que deveria ter, de forma antecipada, a obras propriamente dito, deveria ter recursos para digamos, a elaboração de bons projetos de forma continuada, para que isso não acontecesse só no momento em que tem uma verba, você corre para poder alcançar essa verba de qualquer forma, e aí tem com projetos feitos às pressas e os projetos mal feitos, e aí, quer dizer, nós vamos ter superfaturamento, todos os problemas que a gente conhece nas obras pelo Brasil. Então, eu acho que, mesmo tendo dinheiro, nós precisamos ter bons projetos, ter articulação institucional entre Estado, municípios e governo federal de forma perene. Depois do intervalo, vamos conferir de perto problemas comuns identificados em lugares que já contam com abastecimento de água. Dona Jacielda conhece bem o valor da água que recebe em casa e faz de tudo para não desperdiçar uma gota sequer. A água da máquina de lavar, por exemplo, é reaproveitada. Pronto, ó, 2 baldes, vai dar certinho. A primeira água, que é a água do sabão, eu já guardo para lavar os tênis
dos meus filhos para lavar ali a área que fica mais suja, a outra eu já lavo aqui a área e guardo para outras necessidades também, lavar um pano de chão, essas coisas. Assim como Dona Jacielda, a companhia responsável pelo abastecimento de água no Distrito Federal também implementa medidas para economizar esse recurso. Nesse laboratório, os hidrômetros mecânicos e eletrônicos passam por testes para verificar se estão funcionando corretamente. Os técnicos analisam a medição de acordo com normas de órgãos como o Inmetro e da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os testes ajudam no combate à fraude, no combate às perdas, que além desses testes solicitados pelo cliente, nós fazemos o IDM, é Índice de Desenvolvimento de Medição. E desses 5.000 hidrômetros que nós estamos tirando no mês, nós estamos tirando uma amostra para testar e dizer qual lote que está apto a continuar em campo ou não. Os hidrômetros que não estão funcionando ou que estão violados são descartados e substituídos por novos equipamentos. Além desses testes que auxiliam a medir com precisão a água que está sendo gasta, a empresa conta com um sistema moderno de monitoramento que cruza dados para encontrar possíveis casos de furtos de água. Recentemente nós implantamos uma ferramenta corporativa, GIS corporativo, que permite combinar informações geoespaciais, como cadastro de rede, cadastro comercial, informações de fotos aéreas, que permite fazer análises espaciais e identificar possíveis locais com perda d'água e minimizar e combater as perdas de água. Por meio dessa tecnologia, é possível verificar 114 áreas irregulares no DF, com cerca de 40.000 ligações irregulares, um prejuízo de mais de 42 milhões de reais. Com a ligação clandestina, você promove um outro problema, que é a contaminação da rede, né? Na medida em que você adultera um determinado duto, um determinado cano da rede, você torna essa rede mais suscetível a bactérias, enfim, a contaminação. Mesmo com medidas preventivas, a perda de água ainda é grande aqui no Distrito Federal. Você tem a perda real, que é aquela perda que a gente está perdendo ao longo das tubulações, né? O vazamento. Já a perda aparente é aquela água que a pessoa consumiu, mas ela não foi contabilizada, por exemplo, por uma ligação irregular. Nós estamos trabalhando com um índice de perdas que nós consideramos alto, não é? Nós estamos girando em torno de 34%, 35% de índice de perda, o que é muito. Isso, para você ter uma ideia, seria suficiente para abastecer a cidade de Brasília, não é o plano piloto, e uma cidade satélite aqui em Brasília, a cidade de Taguatinga, durante 2 anos. Eu acho que a crise deixa isso como lição. É preciso cada vez mais poupar água, instituir mecanismos de preservação, de conservação no seu estado natural, mas também de maior comedimento no uso da água. Eu gostaria de colocar uma questão para vocês dois. Pesquisas apontam que grande parte da população brasileira não entende bem o que é saneamento básico. Ao mesmo tempo, acabam tendo atitudes que prejudicam o fornecimento desse serviço. Como fazer então para essa população que não entende bem seus direitos e deveres a participar mais para levar água às suas casas? Eu acho que o esclarecimento da população é muito importante, né? Vamos voltar à questão do esgoto. Se existe uma associação entre a quantidade de doenças que a gente hoje tem pelo Brasil, zika, chikungunya e etc., a ausência de saneamento, essa população vai ficar muito mais sensibilizada para cobrar, entendeu, por esse serviço. Como eu falei, acho que anteriormente, a água hoje tem 90 e poucos %, porque a população cobra, porque é fácil. É muito bom ter água encanada e etc. Facilita, né? Você ir buscar água num poço, alguma coisa desse tipo. Então, ela cobrou bastante. Então, ela tem uma resposta do Estado. Quando ela não cobra, não tem. Então, eu acredito que se a gente divulgar mais e ela tiver mais informação dos problemas que não ter esgoto causa a essa população, ela vai cobrar mais do Estado e eu acredito que pode ter melhor resposta. Bruno, sua resposta. Concordo com a doutora Maria do Carmo. Eu acredito que devem ser feitas campanhas de conscientização das pessoas
elas ainda não têm noção, muitas vezes, da importância do saneamento básico. De um lado, se elas querem água tratada, de outros, muitas vezes elas ainda não entendem a importância da coleta e do tratamento do esgoto. Várias doenças são associadas à falta de saneamento e nós vivemos na era da informação, então é importantíssimo que as pessoas elas tenham acesso facilitado a essas informações. Muitas vezes elas não sabem os benefícios advindos da implementação de uma rede de esgoto, elas acham que só vão ser cobradas por aquilo, mas não vão ter benefícios. Então é importante trazer essa consciência a elas, de forma que elas possam também cobrar dos políticos. Essas obras, muitas vezes, elas são desgastantes para uma cidade, né? Elas acabam prejudicando o dia a dia ali das pessoas, mas elas são essenciais para que, no futuro, elas possam ser recompensadas, né? Com melhoria na saúde, a melhoria no próprio planejamento urbano da cidade, né? Bruno, Maria do Carmo, mais uma vez, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Os esclarecimentos nos ajudaram muito a entender sobre a falta de saneamento no Brasil. E o nosso programa fica por aqui, mas a gente se encontra no mês que vem para mais um Eu Fiscalizo. No próximo episódio, conheça o Programa Nacional de Alimentação Escolar e descubra como segurança alimentar e educação são dois direitos que caminham juntos. Mês que vem, no Eu Fiscalizo.